Luizinho, teve a vitória contra o Brasil e agora já tem o Clássico Caju, né, o segundo jogo também do Caxias dentro de casa. O que deu para ajustar e o que pensa para esse jogo? Se pode ter mudanças nesse time para enfrentar o Juventude amanhã? Boa tarde. Pode, né? A gente tem algumas peças em recuperação, né? Eu também estou aguardando a volta dessas peças. Enfim, são peças importantes no processo, né? Que nos dá mais opções também para poder, em algum momento do jogo, ter alguma mudança de plataforma, de modelo de jogo. Mas é um trabalho constante, né? Do departamento médico, a gente está otimista, mas até amanhã ainda, o jogo é à noite, a gente vai esperar, aguardar a volta de algumas peças. Praticamente, o trabalho ele é totalmente diferente, né, em relação até o que o Caxias planejou, mas principalmente o Juventude se organizou e teve um trabalho diferente, um dia a mais de descanso, conseguiu revezar algumas peças, né? Então, a gente chega no mesmo momento, né, com as duas equipes com 6 pontos, mas com a questão do volume de jogo e treinamento diferente, né? Então, a gente espera aí até amanhã para poder definir o time que vai iniciar o jogo. E até sobre isso, você citou que as equipes chegam num momento parecido, né, pela pontuação, mas a questão do volume de jogo é diferencial. Para fugir da questão quem é favorito, porque a gente sabe que é um clássico, alguém chega, de certa forma, com uma obrigação maior, por exemplo, o fato do Juventude estar numa Série A, de ter um maior investimento, isso pesa para jogar a responsabilidade no lado do adversário? Se a gente levar em conta a parte financeira de orçamento, né, a gente pode falar que o Juventude é o protagonista do jogo, tem, sei lá, 100 milhões de orçamento no ano, né? Tem um bom time, tem um bom treinador. Agora, se o futebol fosse só o dinheiro, né, se a gente se esquecesse as ideias de jogo, a forma que vai se colocar, né, mas não é só o dinheiro que ele vai ser dominante numa partida, né? O Caxias tem a sua tradição, né, a gente joga na nossa casa, tem capacidade para poder fazer um enfrentamento. E esse é o desafio, né, de poder, dentro desses momentos do jogo, ser mais eficiente, ter uma marcação melhor, ter coragem para poder se colocar no campo de ataque. E tudo isso o Caxias também tem, né? O desafio do jogo é isso, é conseguir traduzir sempre para o lado que a gente quer, né, envolve a estratégia de jogo também. E dentro de tudo isso que eu citei, eu acho que vai ser um grande jogo. Um horário também para mim ficou melhor, para o torcedor comparecer. A gente já escutei que tem um bom volume de ingressos vendidos. Então vai ter casa cheia, clássico. E clássico indiferente de Série A, B, C, D, não ter divisão tal, sempre ele é aguerrido, né? Que não envolve só 3 pontos, envolve um pouco mais. E tudo isso a gente entende bem, já passou para os atletas e vai para o jogo dessa maneira. É um jogo é o clássico, e clássico é clássico, mas ele envolve a gente dar um passo gigantesco para poder chegar à classificação da semifinal, né? Então a gente tem todos os ingredientes aí para a gente poder lutar muito por uma vitória que é importante. O quanto a boa atuação dos dois volantes que você coloca no intervalo no intervalo da partida contra o Brasil pode influenciar uma mudança daqui a pouco nesse meio de campo, a entrada do Guedes e também do Matheus, o Pedro Cuiabá. O Pedro, tanto o Guedes como o Pedro foram importantes, né? Mas a gente tem jogadores com muita qualidade também. Tem o Mantuan, que está nesse processo, o Calisson, Thomas Bastos, Helder, enfim, a gente ganha variações até do modelo de jogo. Por isso, eu sempre falei, né? Até fazer uma brincadeira, o treinador sempre vai estar de cabelo branco.
né, quando não tem essas peças, e também com o retorno deles, só que fica, obviamente, a gente ganha variações, e isso é o mais importante do futebol. Tanto o Guedes como o Cuiabá foram fundamentais, e agora é outro jogo, é outro momento, e o importante é a gente se manter muito competitivo ao longo de toda a partida. O lado esquerdo é algo que te preocupa no quesito da marcação. A gente vê que o Marcelo se joga bastante à frente, dá uma alternativa para o ataque, né? Mas às vezes os resguardos defensivos precisam ser tomados. É algo que também você pensa, esse lado esquerdo, ou com o Kelvin, ou com o Marcelo, as alternativas para esse setor? Um lado importante do Juventude, né? O lado direito, com o Enio, foi meu jogador no Amazonas, um jogador de muita intensidade, de velocidade, de 1 para 1. É um lado importante que a gente tem que entender, que tem que marcar bem, né? Um meio-campo com 3 volantes, né? Pelo menos no último jogo foi dessa maneira, né? Com muita mobilidade também, com a mecânica de movimentação, com Mandaca pelo lado esquerdo, procurando jogar entre linhas, mas jogando entre zagueiro e lateral esquerdo e direito, com Jadson também. Enfim, a gente também entende bem a forma que o Juventude vai jogar, né? E eu não tenho dúvidas que eles vão nos estudar também muito, né? E o clássico é isso, são detalhes importantes, né, que a gente possa marcar bem, e também utilizar espaços que a gente vai projetar no jogo, né, justamente para poder também trabalhar bem na parte ofensiva, né. O Caxias vai ser esse time no clássico, um time que vai marcar muito, mas não vai nunca abdicar de poder chegar à frente, porque é dessa maneira também que entendo o futebol moderno, né, que não mudou muito da época que eu jogava também, para poder fazer um confronto de alto nível, né, e chegar e aproximar um pouco mais aí o caminho para construir uma vitória. Dá para jogar o Helder e Nescau juntos no ataque? Dá. São jogadores que sabem jogar de costas, que é importante. São jogadores que têm mobilidade também, né? Uma das coisas que eu fiz muito nos últimos anos é estudar o futsal, tá? E dentro disso, eu, principalmente no trabalho do Ipiranga, e você tem uma referência ali com o Atlântico, né? Eu fui várias vezes, tanto com o Gordo, que era o treinador anterior, como com o Sananduva agora, que é recente, foi campeão brasileiro. Eu fui, a gente fez praticamente um intercâmbio, porque tem muita coisa do futsal que você consegue trazer para o nosso futebol. Eu tenho treinamentos hoje que eu montei em cima disso, né? Inclusive o Gordo estava fora do Brasil. Semana que vem ele vai vir aqui fazer uma visita para nós, que a gente criou uma amizade. E dentro disso, tem alguns momentos que são importantes, que eu me preocupei também em trabalhar muito. Ou seja, um exemplo aqui, né? Quando você tem superioridade numérica no jogo. Acho que o Juventude teve isso. O Inter teve um controle do jogo, se eu não me engano, o Pelotas também, enfim. E esse é um momento difícil, porque geralmente o adversário parece que marca melhor, né? E vai montar um bloco baixo, mas vai ficar mais no setor do que vai criar transições, né? Vai procurar se defender. E esse é um momento de estudo, de poder se encontrar dentro desse bloco, né? O segundo tempo contra o Brasil foi dessa maneira. O Brasil se fechou e a gente foi insistindo dentro dessas ideias, e a gente empatou e virou um sentimento assim que se empatar vai virar tal, mas de se entender dentro desse momento, né? Então, eu acho que são projeções importantes. O futebol moderno pede isso, você se defender bem, ser agressivo nessas fases, mas depois se entender também dentro do momento ofensivo, né? De
de saber atacar, de ter coberturas adequadas para a gente não tomar um contra-ataque, né, que envolve essa situação que a gente sofreu um pouquinho contra o Grêmio. Melhorou muito agora contra o Brasil, né, e é óbvio que agora contra o Juventude são pontos que a gente tem que neutralizar, tem que marcar bem, até porque o adversário tem qualidade. Luizinho, você já falou como é importante os 3 pontos em termos de classificação, como é importante para os atletas estarem num clássico como esse, mas para ti, que vai encarar o seu primeiro Caju, que representa para a tua carreira também estar à frente do comando do Caxias diante do Juventude? Eu até cedi uma entrevista ontem e falei sobre isso. Eu entendo muito bem o momento do Caxias, né, de projeção, o peso da camisa, um ano de sucesso, o que representa para a cidade, para o futebol brasileiro, né, a volta do Caxias à Série B, né, e é a construção de tudo isso que eu falei. São ambições que o clube tem, né, o elenco foi montado para isso, né, e como foi o primeiro jogo em casa, e a gente acabou sendo vaiado até no intervalo, porque o torcedor também quer isso, né? Eu entendo todo esse sentimento, e literalmente eu usei isso no intervalo, de se entender que é um time de grife, que a camisa é pesada, que o torcedor ele vai cobrar. Depois disso, que não é nada diferente do que tu vai encontrar no Corinthians, no Flamengo, é uma pressão absurda, e que bom que é assim. Porque ele vai cobrar, porque ele enxerga ali o torcedor que o time possa render à altura. Então, a construção desse ano, ela passa por isso também, né? Eu sou cascudo para pressão. O torcedor sempre vai cobrar, e cobrou o jogo inteiro, e no final do jogo eu olhei para ele e falei assim, cara, a gente vai construir o acesso juntos, com cobrança, daqui a pouco com alegria, como acabou o jogo. E isso para mim é muito bom, porque ele te tira da zona de conforto, te deixa ativo o tempo inteiro, principalmente nos momentos mais difíceis, mas também, e falei da palavra construção, mas também tem o outro lado, né, de se entender que a construção disso, né, você pode ficar, sei lá, até os 40 do segundo tempo ajudando os atletas, que é importante, né, e nem todos eles vão ter uma personalidade adequada para escutar uma crítica. Eu sempre falo, a gente trabalha a parte técnica, tática e física, mas a gente lida com o ser humano, né? Então a crítica, alguns vão entender, outros vão sentir um pouco mais, alguns vão reagir em cima da crítica, né? Então, por isso que a gente vai treinar o ser humano, vai treinar o atleta, vai lidar com o ser humano, e eu procuro sempre entender a cabeça deles, literalmente para poder, no momento oportuno, a gente elevar o nível do atleta de competição, né? Então, eu acho que a gente está atento a tudo isso, né? A circunstância desse jogo contra o Brasil, eu acho que foi muito boa para a gente se entender também. De repente, um vai sentir um pouquinho mais do que o outro. E essa construção, não tenho dúvidas que vai nos conduzir aí a fazer um ano diferente, um ano mágico para colocar aí o Caxias na Série B do Campeonato Brasileiro.